Romanos 2:11. Aleluia. Romanos 2:11. Todo mundo achou? Amém? Nós vamos refletir no versículo 11. Mas eu quero ler a partir do 9, tá bom? Tribulação e angústia para toda pessoa que pratica o mal. Para o judeu, em primeiro lugar, mas também para o grego. Glória, honra e paz para todo aquele que pratica o bem. Para o judeu, em primeiro lugar, e também para o grego, porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus maravilhoso. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nos colocamos diante da tua presença esta noite, em ações de graça, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e por aquilo que o Senhor com certeza há de fazer, Senhor, na tua igreja e em nossas vidas. Apresentamos a ti a vida de cada irmão que aqui está, cada família representada. Apresentamos a ti, Senhor, a tua palavra. Pedimos que o teu Espírito Santo nos comunique aquilo que o Senhor deseja, papai, para que sejamos fortalecidos na fé diante desses tempos difíceis. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. A minha reflexão, meus irmãos, sempre se dá diante da observação que eu faço do cenário atual. Por vezes, a gente fala um pouco da situação da época em que foi escrito esta palavra, que foi inspirada por este apóstolo Paulo para escrever aos irmãos de Roma que estavam pressionados pelo sistema político perseguidor. Ele escreve esta carta aos irmãos, a fim de trazer um fortalecimento da fé, né? Mas é interessante que a minha leitura, ela vai se dar quando eu comecei a observar este cenário de guerra que estamos vivendo. A palavra de Deus, pelo que eu entendo, ela tem que nos trazer esta confiança e este conforto para o cenário que vivemos, porque nós precisamos ouvir a palavra de maneira que ela nos oriente para os dias de hoje. E, de fato, são tempos difíceis, são tempos cruéis. Nós estamos vendo coisas que a gente não imaginava acontecer. A gente até podíamos... eu não tenho uma palavra para tentar trazer um parâmetro a respeito da violência que acontece. Me parece que é o cúmulo do absurdo, o nível de violência que chegamos. No tempo que eu trabalhava, que eu estava na ativa, eu presenciei muita atrocidade, muita violência, mas me parece que o pessoal, cada dia que passa, ultrapassa aquele limite que a gente... É um absurdo, é uma violência assim absurda, sem sentido, e a gente percebe que é um mero prazer, é por prazer. A prática da violência absurda é por puro prazer, porque desde que o mundo é mundo, desde que o pecado entrou no mundo, desde que o pecado vem influenciando o ser humano, desde que o pecado vem destruindo doutrinas, costumes, desde que o pecado é capitaneado pelo próprio diabo, que é inimigo de nossas almas, ele vai aperfeiçoando as suas táticas, suas técnicas, ele tem causado no mundo como um todo uma distorção daquilo que é legal, daquilo que é aceitável, daquilo que é um bom costume, questões de éticas, questões de respeito, questões de educação, culturas. Me parece que o ser humano perdeu o limite
do próprio entendimento. As pessoas, como já foi dito aqui, me parece que as pessoas estão cegas, surdas e mudas. As pessoas estão verdadeiramente perdidas. O diabo está cirandando no cenário atual, no planeta como um todo. Não só aqui no nosso Brasil, na nossa cidade aqui, mas a gente percebe isso em todo lugar. Agora está em evidência a guerra, atrocidades na guerra, como a irmã Marta deixou claro aqui, o que tem acontecido. E aqui no livro de Paulo para os irmãos em Roma, ele diz que o ser humano, tanto judeu como grego, ele se torna indesculpável diante daquilo que ele está fazendo. Tem gente que acha que está de pé e está caído, como o irmão Toninho disse aqui. Nós estamos vivendo tempo em que cristãos estão emitindo juízo contra as pessoas que estão cometendo todas essas atrocidades. Se fosse montado um tribunal e colocasse lá um cristão, talvez ele condenaria também todo mundo à morte. A gente está vendo as pessoas brigando, passeatas, protestos, as pessoas apoiando um lado, apoiando o outro. As pessoas não entenderam que desde que o pecado habita no mundo, ele vai causando este mal em todo ser humano, porque aquele ser humano que não vigia, aquele ser humano que não cuida da sua fé, como a irmã Edna deixou claro aqui, se a gente não buscar a palavra do Senhor todos os dias, se a gente não estiver caminhando de fé em fé, de glória em glória, nós também corremos o risco de estar envolvido nesse contexto de ódio. E não começou agora em Israel, nós estamos vivendo aqui no Brasil isso há algum tempo, esta polaridade, essas opiniões extremas, as pessoas não se entendem, as pessoas não aceitam posições, contraposições, as pessoas não conseguem nem mais verbalizar, colocando o seu entendimento ou a sua razão. As pessoas começam a conversar uma com a outra, daqui a pouco estão brigando, se estão se estapeando, se não matando uns aos outros por questões que, se a gente analisar friamente, a gente percebe que é pura cilada, pura artimanha do diabo, porque ele está cirandando. Ele está cirandando por este planeta, está causando o que está causando. E a Bíblia já previa tudo isso, o irmão Toninho leu aqui, tudo isso já está previsto na palavra do Senhor, porque Deus conhece o fim desde o começo. Ele é Deus, ele de fato está no controle de todas as coisas, mas o controle de Deus se limita no plano dele de salvação para a humanidade. Não que nós vamos colocar limite em Deus. Ele faz o que quer, o que ele quiser fazer, ele vai fazer. Mas nós entendemos que o que Deus fizer, qualquer interferência que Deus fizer no cenário, isso já fazia parte do plano de Deus. Por quê? Porque ele já sabe o que o ser humano é capaz de fazer. Então, Deus já preparou um plano para consertar o erro, as atrocidades que o ser humano está cometendo. O ser humano, pela sua liberdade, pelo seu ego, pela sua prepotência, arrogância, pela sua estupidez, tem feito o que tem feito. O ser humano está destruindo o planeta. O ser humano destruindo a sua própria raça, digamos assim, exterminando crianças, mulheres grávidas, matando crianças no útero. Isso é uma loucura. Faz uma cesariana com a faca de Rambo e ainda mata a criança ali. É uma loucura isso, irmão. É uma atrocidade assim sem tamanho. É algo assim que é inimaginável os tempos
a maldade que nós estamos presenciando. Isso mexe muito com a gente, estamos todos mexidos. Nós estamos aqui no nosso coração, muitas vezes a gente verbaliza também, dizendo Maranata, porque a gente não suporta todo esse tipo de atrocidade. Porque para a honra e para a glória do Senhor, nós fomos alcançados um dia, tivemos o nosso nome escrito no livro da vida, e nós somos defensores da vida, nós somos defensores do amor de Deus. Então, este cenário de ódio, de maldade, ele nos incomoda. E muitas vezes, se a gente não vigiar, se a gente não orar, como disse aqui a irmã Edna, nós estaremos também tomando posição, atitudes, ações e reações parciais com relação a tudo isso. Precisamos vigiar muito, precisamos orar bastante, precisamos, como disse aqui o irmão Toninho, ser, de fato, um cristão. Este cenário que nós vivemos de conflito, discórdias, essas ideologias malucas, religiosidades radicais, parciais, isso está destruindo o planeta. Mas tudo isso já é esperado que aconteça. Nós estamos assistindo de camarote os acontecimentos. Nós estamos vendo o chão se abrir e as pessoas indo para o inferno. Nós estamos presenciando isso. E não tem judeu nem grego. Está tudo pensando igual. É uma raiva dentro do coração. É um ódio. Questões étnicas, questões sociais. É uma loucura tudo isso. Nós não entendemos. Eu confesso, eu não entendo. Eu fico embasbacado observando tudo isso. Eu não entendo como o ser humano pode agir desta maneira, simplesmente pela etnia, ou pelo comportamento, ou pela religião, ou por um posicionamento. A intolerância do ser humano, eu acho que está assustando Deus, desculpa esta fala, porque o amor de Deus é tão longânimo que a imagem e semelhança no ser humano de fato sumiu. O diabo tentou e está conseguindo destruir a imagem e semelhança de Deus em muita gente, uma grande maioria da humanidade. O irmão Elias, maioria é maioria, irmãos. Certa vez, eu dei uma olhada nas estatísticas e percebi que a minoria é declaradamente cristão. E essa cristandade de que eu falo é envolvendo todas as denominações, inclusive católica, ortodoxas, protestantes, evangélicas, presbiterianos, inclusive espíritas, que também se consideram cristãos, são cristãos. Então, é uma minoria num contexto de 7 bilhões de pessoas, nós temos 2 bilhões cristãos no mundo. É muito pouco. E desses 2 bilhões, uma minoria é protestante. Uma minoria. Então, existe uma grande quantidade de pessoas perdidas num contexto e muitos cristãos tomando posicionamento a favor de judeu ou do grego. Isso entristece, porque o que Deus veio falar no meu coração, que eu quero comunicar para vocês, é que para nós existe um só posicionamento. Nós somos defensores do Evangelho de Cristo. Nós não vamos fazer juízo de ninguém, nem de qualquer fato, pensamento, ideologia, filosofias.
Nós não vamos, porque nós somos cristãos. Nós somos defensores do Evangelho de Cristo, o Evangelho que salva, que cura, que liberta, que traz paz e comunhão. Então, nós não podemos concordar com alguém que defende uma religião que é a favor do homicídio, de alguém que pensa diferente ou que se comporta diferente, independentemente. Nós não podemos, Paulo está escrevendo para os romanos, dizendo, irmão, o contexto é de perseguição, mas nós não podemos fazer juízo aos perseguidores, porque nós sabemos o que está por trás de tudo isso. Esta é a grande questão. Nós sabemos o que está por detrás deste cenário de guerra, desse desamor, deste ódio, da destruição que está acontecendo. Nós sabemos quem está por trás disso. São as potestades do mal operando na vida de muita gente, oprimindo, se apossando, irmãos, não se espante. Espíritos malignos se apoderam de pessoas e tomam a frente desse desserviço do bem. Tem pessoas verdadeiramente possuídas por espíritos malignos na frente de exércitos, trabalhando em prol do mal. Nós sabemos que é isso. Eu acho que ninguém aqui ignorava isso. A questão toda é que muitas vezes a gente fica assistindo, vendo, presenciando, e a gente esquece, acaba se envolvendo nas opiniões, fazendo juízo, torcendo para um lado ou torcendo para o outro. Nós só temos um lado. A igreja de Cristo só tem um lado, é o lado de Deus, e Deus é amor. Deus não deseja perder ninguém. O desejo de Deus é salvar a humanidade como um todo, porque ele foi à cruz com esse propósito. E nós estamos neste exército de Deus. Nós temos um propósito de vida. Mateus 28, 18 fala para nós temos que anunciar este evangelho do amor. Então, quando alguém vier falar comigo, ou comentar, ou tentar obter de mim alguma palavra que o apoie nessa situação, eu vou falar para ele a respeito de João 3,16. Eu não vou torcer por Israel, eu não vou torcer para o palestino, eu não vou torcer por Hamas, eu não vou torcer por ninguém. Eu vou torcer por Deus, e a minha torcida é a prática da palavra. É a oração, é a minha batalha no mundo espiritual contra as potestades do mal. O propósito dessa mensagem de hoje para nossas vidas é que nós precisamos identificar quem está por trás de tudo isso que está acontecendo. Irmão, não se engane, é o próprio inimigo de nossas almas. É um tempo de apostasia, é um tempo de heresia, um tempo de seita, é um tempo de ódio, de destruição nós estamos vivendo. É um cenário apocalíptico. A terra está gemendo, vocês estão vendo aí. Se você liga a televisão, você está vendo a terra gemer. É tempestade, é furacão, é ciclone, é terremoto, é alagamento, é inundamento, é seca, é fogo, é vulcão. Vocês estão vendo aí, é calor explodindo, é frio lá embaixo. É uma loucura. A gente precisa enxergar isso, porque Paulo fala isso aqui na carta aos Romanos, irmão. A glória de Deus, ela se manifesta na natureza.
tempo está mostrando que Deus é Deus. A gente precisa olhar para o céu e observar estas coisas. A gente precisa olhar para o mundo e entender que a terra como um todo está gemendo, está clamando por Deus. São gemidos inexprimíveis que estão acontecendo e que o Espírito Santo de Deus, com certeza, está ouvindo e está levando ao conhecimento do Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso, o clamor que há na terra. A terra está gemendo, a igreja do Senhor precisa gemer, a igreja do Senhor não pode ficar indiferente ao que está acontecendo no mundo. Nós precisamos colocar o nosso joelho no chão, nós precisamos orar. Nós precisamos clamar pela misericórdia do Senhor nesse contexto, porque é mister que tudo isso aconteça, mas vidas precisam ser salvas. Nós temos uma missão. A gente precisa olhar este cenário e resgatar almas deste ambiente de destruição. E como é que eu faço isso? Quando alguém vier conversar comigo a respeito disso, eu tenho que falar para ele de Jesus. Eu tenho que falar para ele da consequência do pecado que altera todo o planeta, toda criatura, porque todas as coisas foram criadas por Deus. Essa é a minha participação. Eu não vou aqui colocar uma farda, pegar um fuzil e vou lá matar palestino, Hamas, Hezbollah, matar israelita. Eu não vou, porque eles não são meus inimigos. E eles também não são inimigos de Deus. Deus não tem inimigos. As pessoas podem se colocar na situação de inimigo de Deus, mas Deus não é inimigo de ninguém. Então, eu faço parte do corpo de Cristo, que é o nosso Deus. Então, eu não tenho inimigos. Para nós, são semelhantes. É o nosso próximo que está precisando de nós. Eu não posso ficar inerte, ocioso. Eu tenho que pôr meu joelho no chão, irmãos, em nome de Jesus. É tempo de orar, é tempo de interceder. Irmão Elias, eu não sei orar, não sei verbalizar. Irmão, em nome de Jesus, ajoelha. Leva seus pensamentos para Deus e Deus vai escutar os pensamentos do seu coração. Agora, eu não posso ficar inerte, não sentir nada. Eu não estou sentindo compaixão, empatia. Eu estou preocupado só comigo. Meu egoísmo, eu estou bem? Não caiu nenhuma granada no meu quintal? Eu estou bem. Então, nós precisamos refletir sobre isso. Porque todos nós somos pecadores. Para a honra e glória do Senhor, nós nos arrependemos de uma condição passada e estamos numa nova vida, a vida de defesa do Evangelho. Então, nós sabemos de onde escapamos. E eu não estou falando aqui de vício, de droga, de bebida. Eu não estou falando aqui de um escape de um casamento mal sucedido. Eu não estou falando de um escape de uma situação financeira difícil, não. Eu estou falando do escape do inferno. Porque nós todos estávamos destituídos da glória de Deus, estávamos condenados. Pela misericórdia do Senhor, fomos alcançados e resgatados desse destino tenebroso. Então, eu preciso olhar para isso e entender que eu preciso agir, porque é bom demais sabermos que nós estamos caminhando para o céu. Melhor ainda se eu puder ajudar alguém também a caminhar para o céu. Melhor ainda. Vocês vão sentir alegria no coração quando ministrar e alguém vier para os caminhos do Senhor, porque o caminho do Senhor só tem uma direção, a eternidade com Deus. É lindo isso. Nós precisamos entender que é o diabo que está por trás. Não se envolva, em nome de Jesus.
Tem muito crente defendendo Israel, tem muito crente defendendo o palestino, tem crente defendendo Hamas. Está todo mundo equivocado, porque o papel do crente não é esse. O papel do crente é defender a salvação. A salvação é para todos os pecadores, tanto para o judeu como para o grego. A igreja do Senhor, ela está no mundo todo. A igreja do Senhor precisa entender e enxergar tudo isso e passar a agir. Porque para Deus não há acepção de pessoas. Por que que nós estamos fazendo acepção? Por que que eu estou com raiva do palestino? Por que que eu estou com raiva do Hamas? Por que que eu estou com raiva do israelita? Por que que eu estou com raiva do Lula, de fulano, de cicrano, que estão envolvidos fazendo isso ou não fazendo nada? Não, a minha raiva é contra o diabo. Porque é ele que está por trás disso, destruindo as pessoas, irmão, em nome de Jesus. O nosso foco é contra as potestades do mal, contra o principado maligno que capitania este mundo que jaz no maligno. Nós temos uma missão. E você acha que Deus está levantando gente nesse tempo para quê? Para cumprir a missão do ID, de falar do amor dele. Não importa se eu falar dentro de casa, cuidar dos meus filhos, na minha vizinhança ou no amigo, mas eu tenho que fazer, eu não posso ficar calado diante das potestades do mal. Nós precisamos repreender, precisamos interceder em favor do evangelho de Cristo. Cristo conta comigo, Cristo conta com você. Deus não faz acepção de pessoas. Eu não tenho esse direito de ficar fazendo juízo de quem está certo, quem está errado. Eu não posso fazer isso. Nós somos proibidos de fazer juízo. Irmão Elias, é proibido? É proibido fazer juízo. Realidade é que a justiça de Deus está manifesta para todos. Esta é a realidade. No verso 5 do capítulo 5, diz que a graça de Deus pode alcançar a qualquer um. Capítulo 5, versículo 5. Aí em Romanos. É palavra de Deus. Eu vivo pela fé, eu vivo instruído pela palavra, eu sou fortalecido pela palavra. A graça de Deus é para alcançar a qualquer um. Mas não, eu não vou falar lá para o Hamas, não, porque não, sem chance para ele. Ele já cortou a cabeça lá de 20 criancinhas, eu não vou falar de Jesus para ele, não. Eu estou fazendo julgamento. Eu vou orar por ele. E se eu tiver presencialmente, eu vou falar para ele. Se ele cortar minha cabeça, o problema não é meu, o problema é dele. O problema é meu quando eu deixo de comunicar o amor, porque a Bíblia diz que nós somos devedores do amor de Cristo. A nossa missão é expandir, compartilhar o amor de Deus, que o amor de Deus se expressa na doação de Cristo. Ele amou o mundo de tal maneira que ele deu seu filho unigênito em favor da humanidade. Esse é o amor de Deus. É incondicional. Deus fez o que fez, não é porque eu merecia, é porque o que Deus tem para dar é amor. A ira de Deus, que Paulo fala aqui para os romanos, a ira de Deus, não é que ele quer me dar ira, a ira de Deus é o que busco. Porque a ira de Deus é a própria condenação desde a eternidade. Se você se converter dos teus maus caminhos, é bênção. Se não, afasta de mim. É isso.
A ira de Deus, ela se manifesta para quem é rebelde. Então, não é Deus que está dando ira, é a pessoa que está buscando. Porque a ira é o juízo de Deus que já foi decretado. Todo aquele que nele crê, não pereça. Mas quem não crê, já está condenado. Mas eu não tenho capacidade de saber quem é quem. A minha capacidade é de saber, de entender que o amor de Deus é para todos. Eu não posso olhar para alguém e falar, não, ele não merece o amor de Deus. O que é isso? Ninguém merecia. Mas é o que nós temos para dar. Nós somos canal de bênção, instrumento do amor de Deus. Se eu tenho que ser isso, eu não vou ser outra coisa, porque senão eu estou renegando o amor de Deus. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil, não é fácil. A gente vê essas atrocidades, a gente fica, às vezes, fala besteira. Mas eu preciso receber uma palavra dessa hoje e colocar meu joelho no chão e pedir perdão a Deus pelos pensamentos que eu tive diante desse contexto. Quando Paulo fala para os irmãos no início desse verso, porque não há acepção de pessoas, esse porquê, ele nos leva para essa reflexão. Paulo fala uma série de desventuras que são cometidas aí por questão do cenário de pecado que está envolvendo a igreja de Roma, os irmãos. Mas Paulo traz uma palavra, irmãos, independentemente do contexto de perseguição, de dificuldade, ninguém vai escapar do julgamento de Deus. Eu não vou julgar ninguém, mas é Deus quem julga. O meu papel é apresentar o advogado. Aleluia. É apresentar o advogado. Falar, olha, irmão, para com isso. Para com isso, se arrependa disso aí. Venha viver uma nova vida. Uma vida de paz. Eu preciso entender essas coisas. O julgamento está na mão de Deus e ninguém vai escapar. Eu quero concluir para os irmãos dizendo que a nossa missão diante deste cenário é, de fato, interceder pelo amor de Deus. Não é entrar na discussão quem está certo, quem está errado, quem fez ou quem não fez, ou o que fez ou o que deixou de fazer. Nosso entendimento da nossa missão é que nós somos apóstolos de Deus. Apóstolos é defensores do evangelho. Não é título, é função. Nós temos uma função apostólica, defender o evangelho. É falar que tem um Deus que é soberano. É falar que tem um Cristo que dá a remissão de pecados. É falar que tem o Espírito Santo que consola e que nos conduz. É falar que existe um céu aguardando a todos, cuja porta é Jesus. Se a pessoa vai receber ou se não vai receber, não é problema meu. Eu tenho que lançar semente. E é Deus que vai operar no coração dessa pessoa. Nós não podemos esquecer disso, irmão, porque Deus criou todas as coisas. Deus criou todos seres vivos. É tudo criação de Deus. E o diabo está tentando destruir a criação de Deus. Nós precisamos enxergar isto. É uma luta do bem contra o mal. A Bíblia diz que nós somos vencedores. Então, nós precisamos tomar esta identidade de vitoriosos, de vencedores, e fazer a nossa parte nesta batalha.
No Salmo 97, eu quero encerrar. Salmo 97. Vamos abrir para a gente poder ler, para não ficar aqui na minha interpretação. Salmo 97, em resumo, ele vai dizer que a terra e as plantas se regozijarão com o retorno do Senhor. Então, nós precisamos entender que a terra de fato geme. E por que que a humanidade não está gemendo? Pedindo a volta do Senhor, pedindo misericórdia. Salmo 97, o Senhor reina, exulte a terra e alegre-se as regiões costeiras distantes. Nuvens escuras e espessas o cercam, retidão e justiça são a base do seu trono. Fogo vai adiante dele e devora os adversários ao redor. Oh, glória! Seus relâmpagos iluminam o mundo, a terra os vê e estremece, os montes se derretem como cera diante do Senhor. Diante do soberano de toda a terra, os céus proclamam a sua justiça e todos os povos contemplam a sua glória. Ficam decepcionados todos os que adoram imagens e se vangloriam de ídolos, prostram-se diante dele todos os deuses. Sião ouve e se alegre, e as cidades de Judá exultam por causa das tuas sentenças, Senhor. Pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. És exaltado muito acima de todos os deuses. Odeiem o mal vocês que amam o Senhor, pois ele protege a vida dos seus fiéis e os livra das mãos dos ímpios. A luz nasce sobre o justo e a alegria sobre os retos de coração. Alegre-se no Senhor, justos, e louve o seu santo nome. Irmãos, Deus existe. Deus é soberano. A terra estremece. A natureza se regozija. Que a gente possa entender estas coisas. Existe uma humanidade sofrendo e nós somos igreja para interceder por todos os povos, por todas as pessoas. Amém? O convite desta noite é para que você não fique inerte diante desse contexto, nem tome posição a favor ou contra nenhuma raça, nenhuma política, nenhuma religiosidade. Que você não seja neutro, porque nós somos parciais para com a obra de Deus. E a obra de Deus é de salvar toda a humanidade. Como nós fazemos isso? Colocando o nosso joelho no chão, orando, intercedendo e clamando pelo amor de Deus. E, na medida do possível, evangelizando. Este é o chamado para nós nestes tempos. Esteja aí com azeite na botija. Amém? O azeite é para aquele que está operando. Quem está inerte está sem azeite. Glória a Deus, aleluia. Amém? Glória a Deus por essa palavra. Que Deus possa falar mais ao coração dos irmãos, em nome de Jesus.